Hoje nós vamos estar analisando uma empresa que está inserida em uma das indústrias que foram mais afetadas nessa pandemia. Nós estamos falando da indústria de exploração, refino e distribuição de petróleo. Meu nome é Douglas Gomes. Bem-vindo novamente ao meu canal, o canal que ensina você a avaliar empresas na prática e também reduzir os riscos. E no vídeo de hoje nós vamos estar avaliando a Petrobras e vamos fazer uma comparação também com a PetroRio. Essa foi uma das indústrias mais afetadas também porque o petróleo, se vocês muito bem lembram, ficou até negativo nos seus contratos futuros. E agora, só agora que esse petróleo começou a estabilizar os preços, mas ainda está um pouco distante de qual que era o preço real, o preço confortável para essa indústria aqui. Então vocês vão ver hoje nessa análise que não é somente o preço do petróleo que é importante, mas também o nível do estoque da empresa. Esse é um dos indicadores mais importantes para a gente verificar a operação dessa empresa. Mas eu sei que o que vocês gostam mesmo nos meus vídeos é quando eu mostro minhas planilhas. Então sem mais demoras, vamos direto aqui para a planilha da comparação da Petrobras e também da PetroRio. Então vamos aqui para a planilha. Primeiro, vocês devem ter visto aqui, essa imagem está um pouco amarelada. Eu comprei uma nova webcam e não sei, eu não consegui resolver, não fiz o setup correto dela, então está meio amarelada. Eu não me preocupo, vai assim mesmo, né? Então aqui nós vamos fazer, como eu sempre começo, a avaliação de preço pré e pós pandemia. Então aqui nós temos a Petrobras aqui. E lembrando que eu coloco sempre os valores aqui em padrão inglês, que eu moro aqui nos Estados Unidos e trabalho aqui, eu preciso usar o Excel dessa forma. Então quando vocês verem aqui ponto, na verdade é vírgula, então aqui é 33,28. Esse é o valor aqui no caso do pico da ação da Petrobras. E também aqui quando a gente coloca TTM, não significa que é o valor anual de janeiro a dezembro, significa que são os últimos 12 meses. Tá bom? Então vamos dar aqui uma analisada aqui, vamos analisar o pico da ação da Petrobras, que era de 33,28 e chegou a um fundo de 11 aqui. Isso aqui é uma porcentagem que caiu em 67% e hoje o preço da ação aqui do dia que estou fazendo essa análise estava em R$24 reais. Então ela tem uma oportunidade de subir até o valor anterior, no caso da pandemia, ela sobe em 38% o seu retorno que você teria se subisse naquele valor. Quando nós vemos aqui a PetroRio, nós vemos aqui que o pico era 48, desceu aqui até 10,35, isso aqui é uma porcentagem de 79% de redução, reduziu mais do que a Petrobras. Também é muito fácil entender, afinal a PetroRio é muito menor que a Petrobras em valor de mercado, mas hoje o preço atual dela é em 45, significa que se ela subir até o valor real, o valor anterior à pandemia, ela vai dar uma oportunidade de você ter retorno de 7%. Mas por que será que a PetroRio cresceu muito mais do que a Petrobras nessa pós-pandemia? Porque ela quase conseguiu voltar ao preço. E é isso que nós vamos ver aqui nesse vídeo aqui. Vamos analisar o que aconteceu com essas duas empresas. Então vamos aqui agora para a parte de dados. Pessoal, voltando aqui, antes da gente continuar, se você já aprendeu alguma coisa com esse vídeo, não se esquece aqui de se inscrever e curtir o meu vídeo para vocês não perderem os próximos assuntos e as próximas análises que eu trago no meu canal. Então aqui vocês conseguem ver a receita líquida dela, aqui está em milhões, significa o quê? Quando você tem esse depois da vírgula aqui, significa que nós já estamos na casa dos bilhões. Então aqui a Petrobras teve uma receita líquida de 285 bilhões nos últimos 12 meses. Em contrapartida, a PetroRio teve 1,4 bilhões. Então você viu aqui que a Petrobras é uma empresa muito maior do que a PetroRio, mas a gente não analisa apenas isso. Nós temos outras coisas que nós vamos analisar aqui. Então nós conseguimos ver também a parte de EBITDA. Nós vemos que as duas empresas tiveram um EBITDA positivo, porém aqui quando a gente vai ver o EBIT, nós vemos que o EBIT aqui da Petrobras é menor no caso do que da PetroRio, o que mostra aqui que a PetroRio teve uma gestão melhor nessa área. Quando nós vemos em lucro líquido, a PetroRio, apesar de ser uma empresa pequena, ela conseguiu sim ter lucro líquido, enquanto a Petrobras teve um lucro líquido negativo. Novamente, esses aqui são os últimos 12 meses dos balanços. E para finalizar essa parte de dados, nós vamos aqui para ativos, e uma coisa importante que nós vemos é que os ativos totais são maiores que os seus passivos totais. Isso aqui no caso é muito bom e nós esperamos isso daqui. Em parte de dividendos aqui, a Petrobras tem 2,65% de dividendos, enquanto a PetroRio tem 0% aqui de dividendo.
Vamos agora aqui para o mais importante, uma das partes mais importantes que eu acredito, é a parte onde nós conseguimos comparar lado a lado as duas empresas. Então aqui nós vemos aqui a primeira parte, que eu chamo de análise de sobrevivência das duas empresas. Aqui nós vamos ver a parte de liquidez. A liquidez, no caso, é quão fácil a empresa tem, quão fácil a empresa consegue pagar as suas dívidas de curto prazo, seus passivos circulantes. Então aqui nós esperamos e nós buscamos valores acima de 1. Então aqui quando nós vemos aqui a Petrobras, ela possui uma liquidez corrente de 1,4. O que é liquidez corrente? É quando nós dividimos os ativos circulantes dividido pelos seus passivos circulantes. Quem segue meus vídeos já sabe como que é. Basicamente, vamos fazer uma analogia. Se você tiver todas as dívidas da sua casa e você vender tudo que você tiver ativo, você vende seus livros, você vende o seu videogame, você vende também o seu carro. Se você vender todos os seus ativos, qual que é a chance de você pagar todas as suas dívidas? Se você tem a chance de pagar as dívidas de forma exata e empatar, você tem uma liquidez corrente de 1. Então aqui a gente busca, no caso, um valor acima de 1. E nesse caso aqui nós vemos que a Petrobras, na liquidez corrente, liquidez seca é quando nós diminuímos o estoque, ela possui aqui, no caso, uma liquidez muito boa de 1,4 e 1,21. Porém, na PetroRio, nós verificamos aqui que a sua liquidez não é tão boa quanto a Petrobras. É uma empresa menor, no caso, depende de muito capital, esse pode ser algum dos motivos, mas mesmo assim, nós vemos que a PetroRio tem menos liquidez do que a Petrobras. Vamos agora aqui para a parte de margem EBITDA e margem EBIT. E aqui nós vemos uma coisa muito interessante, que o EBITDA da PetroRio nos últimos 12 meses, se nós somarmos, no caso, supera as suas receitas. Isso é devido a algumas receitas que eles possuem após a venda do petróleo. Se vocês verificarem o seu balanço, vocês conseguem ver especificamente essas receitas. A Petrobras possui um EBITDA de 22%. No caso, então, a gente consegue ver que é um EBITDA muito menor do que a PetroRio. E quando nós vamos ver o EBIT, como vocês viram aqui em cima anteriormente, o EBIT da Petrobras é negativo e no caso isso dá uma margem EBIT negativa de menos 3%. Em contrapartida, a PetroRio possui uma margem EBIT de 62%, o que é muito bom. E agora nós vamos aqui para uma das partes que eu considero muito importante, que eu falei no início desse vídeo, é a parte de gestão de estoques. Aqui nós vamos ver aqui os dias em inventário, dias no estoque. O que isso significa? Isso significa qual o tempo médio que as empresas precisam para vender os seus estoques. Quanto tempo que os produtos seguram nesses estoques. E aqui nós vemos a Petrobras em 81 e a PetroRio em 84. Tudo bem, é muito semelhante as duas. Mas o que nós temos que se perguntar aqui é qual que foi o aumento desse indicador. E para isso aqui que eu mostro para vocês essa análise aqui à direita, já fiz isso aqui para vocês. Então aqui nós primeiramente vemos aqui a Petrobras, análise específica da Petrobras, onde nós vemos a parte trimestral, então desde o terceiro trimestre de 2009 até o segundo trimestre de 2020, e nós verificamos que os dias em inventário, é o que vocês veem aqui embaixo, primeiramente estavam em 62, 65, 65, e aí veio a pandemia e acabou com tudo. 81 dias aqui em inventário. Então vamos verificar aqui quanto era esse valor anteriormente. Anteriormente, nos outros anos, desde 2016, o valor normal era 53 dias, 53, 59 e daí passou para 68. Aqui, no caso, os valores aqui dos últimos 12 meses e aqui a gente consegue ver o valor do último trimestre. Então aqui deu um impacto enorme. Mas como é a PetroRio? A PetroRio aqui, se vocês verificarem, ela possuía nos últimos trimestres aqui um valor que era muito menor do que a Petrobras. Enquanto no terceiro trimestre de 2019 a Petrobras segurava, no caso, vamos pensar assim, um barril de petróleo por 62 dias, a PetroRio segurava em 42 dias, mostrando uma gestão mais eficiente. Porém, quando chegou aqui a pandemia, praticamente tudo estragou. Isso nós vemos aqui em diversas outras empresas também dessa indústria e desse setor. Então, por que é importante isso aqui? Porque no próximo release, no próximo lançamento dos resultados, o que nós queremos ver é esse valor aqui reduzindo. Porque assim nós verificamos que essa indústria está em recuperação, está voltando aos seus patamares normais. Então, esse é um dos principais indicadores que eu falo aqui, que deve ser acompanhado para ver a recuperação dessa indústria. Vamos voltar aqui para a nossa análise. Então, quando nós vemos em margem de lucro, no caso a PetroRio
tem uma margem de lucro bruto menor do que a Petrobras, mas como vocês viram aqui, ela teve outras receitas após o seu lucro bruto que aumentou o seu EBITDA. E quando nós vamos em margem de lucro líquido, nós vemos o lucro líquido de quase 32% para a PetroRio e o lucro líquido da Petrobras, no caso, de menos 12%, o que dá, no caso, um LPA negativo para a Petrobras e um LPA positivo para a PetroRio aqui. Agora vamos fazer uma outra análise, que é a chance de quebrar, que se chama análise Altman Z-Score. É uma análise muito interessante aqui para nós verificarmos qual o potencial de uma empresa quebrar. Nós queremos aqui um valor acima de 1.8. Esse é o valor ideal do Altman Z-Score. Aqui para fazer esse Altman Z-Score a gente pega diferentes aqui razões entre current assets, no caso é ativos circulantes, aqui no caso de lucros, EBIT, valor de mercado e também vendas. E assim nós conseguimos aqui diversos valores e com isso nós fazemos uma somatória ponderada e conseguimos um valor. Aqui para a PetroRio, no caso, a gente vê que é um valor de 1,87, enquanto a Petrobras é 0,67. O que significa? Como uma empresa privada, como a PetroRio, privada que eu digo que não é controlada pelo governo, como uma empresa dessa aqui que não é controlada pelo governo, que tem um Altman Z-Score de 1,87, isso é uma coisa muito boa. A Petrobras não tem esse Altman Z-Score, é 1,67, o que não é muito bom, porém ela é controlada pelo governo e o governo não vai fazer essa empresa quebrar. É uma empresa muito estratégica para o governo. Então, no caso, essas duas empresas, não vão quebrar assim tão fácil. Quando nós vamos agora ver a análise de crescimento. Por que eu quero mostrar a análise de crescimento? Porque nós queremos ver se a ação vai crescer no longo prazo e como que foi o passado dessas empresas aqui. E aqui nós vemos aqui na Petrobras. Primeiramente, na Petrobras, nós vemos aqui a receita, no caso, uma receita agregada dos 5 anos, ela teve uma receita aqui de menos 2,17% de aumento de receita. E quando nós vemos a PetroRio, ela cresceu em 28% a receita nos últimos 5 anos. Para a parte de margem operacional, quando a gente fala aqui em EBITDA, aqui a PetroRio cresceu em 349%, enquanto a Petrobras cresceu em 77%. Na parte de fluxo de caixa operacional, nós vemos que a PetroRio cresceu em 374%. A geração de caixa dela nas operações é fenomenal, enquanto aqui a Petrobras 4%. E na parte de investing cash flow, no caso, na parte de fluxo de caixa de investimento, aqui a Petrobras menos 35%, enquanto a PetroRio 199%. Por que eu coloco também a parte de investimento na parte de fluxo de caixa? Porque nós queremos que essas empresas utilizem seus lucros para ser reinvestido nas suas operações para que elas continuem crescendo. Afinal, nós queremos empresas em crescimento. E agora aqui vamos para a última parte, a parte de valuation. Nós vemos aqui que o valor da Petrobras é muito maior do que da PetroRio. A Petrobras tem 314 bilhões de valor de mercado, enquanto a PetroRio tem 6,5 bilhões. Então é uma empresa muito pequena, como nós vimos anteriormente. E só que uma coisa que nós temos que ver aqui também é o valor de mercado comparado com o seu valor contábil. Então o valor contábil da Petrobras está em 245 bilhões. Isso aqui significa que o valuation, no caso 314 bilhões, está só um pouquinho acima do seu valor contábil. Porém, quando nós vemos da PetroRio aqui, basicamente o seu valuation total está 3 vezes acima do seu valor contábil, mostrando que a PetroRio, se a gente comparar apenas o valor contábil dela aqui, ela está muito mais cara. Mas também nós temos que verificar outras coisas. O PL. Muitas pessoas gostam de pegar o PL da B3, falando que o PL correto é 14 ou entre 10 a 14 no caso para as empresas do Brasil. Mas você tem que ver no caso o PL da indústria. Afinal, diferentes indústrias possuem diferentes PLs. Quando nós vemos aqui a parte de exploração de petróleo, nós vemos que o PL normal dessa empresa aqui, o PL médio hoje é de 2,32. Significa o quê? Aqui a gente consegue analisar então essas empresas. Quando nós vemos a PetroRio, ela tem um PL de 13,94, então é muito mais superior ao PL médio dessa indústria. O que faz, no caso, se você analisar apenas o PL, como se fosse uma empresa mais cara, mas não é somente isso que nós temos que verificar, né? E quando nós vemos aqui a Petrobras está em negativos 8,24, afinal ela conseguiu um lucro negativo. O que nós temos que ver no caso, para ver se essa empresa, se a Petrobras está crescendo, é verificar o seu crescimento de LPA e o seu crescimento de lucro líquido. Afinal, nós queremos que esse PL comece a ficar cada vez mais positivo e comece a se mover para 2,32, que no caso é o padrão dessa indústria.
E agora, para a gente verificar se essa ação tem um potencial de crescer ou, no caso, reduzir de preço, nós temos que verificar algumas coisas. Quando a gente fala desse potencial dessa empresa crescer, nós temos um diferencial enorme na Petrobras, que é o pré-sal. O pré-sal dá uma vantagem enorme aos outros competidores globais. Porém, nós temos outros fatores que também podem fazer essa ação, no caso, reduzir de preço e não dar o potencial que os acionistas querem. Como o principal fator é, no caso, o governo. Porque quando você tem uma empresa controlada pelo governo, muitas vezes o interesse do governo é diferente dos interesses dos acionistas. O governo tem interesse mais estratégico e o acionista quer um retorno, no caso, do dinheiro que ele investiu, o que é muito diferente. E também, apesar da Petrobras ter muitos recursos, ela tem uma dificuldade de aumentar a sua produção. E também, se ela aumentar a sua produção, é interessante ver se ela vai ter a oportunidade de crescer essa produção de forma eficiente, sem que prejudique a sua produção antiga. Mas eu quero saber aqui de você. Você acredita que a Petrobras tem potencial de crescer o preço da ação ou, no caso, ela pode reduzir? Então comenta aqui embaixo e também diga o porquê. Pessoal, aqui do lado estou colocando um vídeo que eu fiz antigamente mostrando por que o petróleo ficou negativo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui e até a próxima.